Esse é o final boss do Elden Ring, e esse é o boss do tutorial. Mas e se você começasse na sala do final boss e fizesse todo o caminho ao contrário até chegar no começo do jogo? Elden Ring já foi zerado de 1 milhão de formas diferentes. Então, quando essa ideia surgiu, eu pensei, com certeza alguém já zerou ao contrário. Não. Ninguém fez isso especificamente. Então, como um bom amante de sofrimento e de desafios, eu decidi embarcar nessa jornada. Regras. Eu tenho que matar todos os bosses principais necessários para zerar o jogo, só que em ordem inversa, claro. Eu não posso explorar nem lutear itens de áreas antes de chegar nelas. Por exemplo, se eu tô na Montanha dos Gigantes, eu posso explorar Farum Azula e a Capital de Cinzas livremente. Mas para liberar Leyndell, eu preciso derrotar o Gigante de Fogo. Como Landgrave é a última área que eu vou poder ir, eu só vou encontrar com a Melina no final. Ou seja, eu vou estar no nível inicial da classe, sem torrent e com uma arma no mais zero por praticamente o jogo inteiro. Algumas áreas normalmente só são acessíveis por meio de teleportes que acontecem durante cutscenes, como a transição da Forja dos Gigantes para Farum Azula. Então, para esse tipo de situação, eu estarei utilizando algumas ferramentas de terceiro. Estarei utilizando a ajuda do próprio Miyazaki, isso mesmo. Bom, dito isso, o quão difícil pode ser, né? Eu não sei por que esse cara tá sorrindo, sendo que o primeiro inimigo dele é literalmente Deus. Eu vou começar de samurai aqui, porque 12 de força é o que eu preciso pra usar Star Fist. E por causa de sangramento, né? Depois que eu passar do primeiro boss vai ser de boa. De presente aqui, isso aqui seria útil. Mas não deve ser tão útil assim, né? Agora só falta dar um nome pra ele. Do que esse cara aqui tem no rosto. Como é um run ao contrário, eu vou dar um nome ao contrário pra ele. Beleza, irmão. Só vai dar dano com alguma mentira aí que tu fizer. Esse cara faz uns combos muito longos, velho. Jogou umas bombinhas em mim, que isso? Quase morto. Meu Deus, eu esqueci como joga. A vida do cara não desce, velho. Suspeito que tem alguma coisa a ver com o fato de que eu tô dando 30 de dano nele. Isso aqui foi mentira. Beleza. Mano, eu dei um backstep ao invés de um rolamento ali. Eu já matei já. Ah, mano. Ah. Otário. Beleza, mano, o cara... Ah, morri, velho. Meu Deus. Que porra foi essa? É o rei dos combos, velho. Que é isso? Ah, eu te odeio, Radago. O quê?
cheguei no nome já, hein? Não, cara, mano, eu... Sério, eu não aguento mais morrer pra essa hitbox. Não, não é possível. Eu acho que o Radagon, ele é o melhor do mundo. Três horas e 11 minutos só pra chegar uma vez na Elden Beast. Eu não tô com um bom pressentimento não sobre esse desafio aqui. Hora de correr por 30 minutos atrás dela. Beleza. De novo isso, cara. Como é que... Tem que ficar sempre na direita dela. E por mais algumas horas, foi só isso. Eu cheguei na Elden Beast mais algumas vezes, mas sempre que eu morria pra alguma idiotice, eu tinha que passar por essa parede chamada Radagon. Então eu resolvi usar o meu cérebro e fui treinar especificamente a Elden Beast em outro save. Só tinha um ataque que eu simplesmente não conseguia desviar. Estrelas Prístinas, ou Elden Stars, é uma skill que ela usa sempre que ela chega na metade da vida. E adivinha? Só tem um único jeito específico de não tomar dano. Lembra alguém? No YouTube até tem alguns tutoriais de como lidar com esse ataque, mas a maioria deles dizem usa a lágrima tal que absorve o dano ou usa o torrent. Mas as únicas lágrimas que eu tenho são as minhas da vida real e eu também não tenho torrent. Isso até que eu encontrei o canal desse cara, Lamenter's Jail. Ele basicamente destrincha o moveset inteiro dos bosses no level 1 e com a arma no mais 0. Então se você é como eu e gosta de sofrer nesse jogo, eu recomendo checar o canal dele. E sem mais delongas, eu deixo vocês com a tentativa vitoriosa. Meu personagem tá todo gostado. Para de enrolar, pelo amor de Deus. Ah, finalmente, mano. Sai do meu jogo, sai da minha tela.
9 horas da minha vida que eu nunca mais vou recuperar. Então é isso aí, né? Matamos o Final Boss. GG. Zeramos. Acabou o vídeo. Godfrey. Esse vovô aí é meu freguês. Então eu acho que não deve demorar. Ele quebra a postura muito fácil, então. E ele sangra. Tá bom, tem que loquinho aqui, mano. Já deu, já. O vovô tem catarata, mano. De novo, cara. Nossa, eu não morri. O cara me acertou só com... Ah, mano. O cara me acertou só com um cabo ali do machado. Cara, por que eu tô pegando essas runas, mano? É 500k que eu nem posso usar. Faz mais uma, duvido. Foda, mano, porque ele... Meu Deus. O cara me deu um bicuda. Pô, beleza. Esse aí nem é o golpe mais rocket do jogo, não. Mano. Ai, ai, o cara amassou o meu monitor. Que? Esse é o novo poder Jedi dele. courtesy enough. Now I fight as Horalu, warrior!
Valeu, vovô, até mais. E como eu disse, né? Meu freguês. I knew you'd come to stand before the Elden Ring. The Lord. Fazer essa luta aqui, nesse nível que eu tô, com essa vida, com a arma no mais zero, parece que, sei lá, eu tô cometendo um crime. Tudo bem, eu esqueci de começar o timer mesmo. Não tá mirando em quem esse cara? O cara não vai deixar nem eu chegar perto dele, é? Ah, o cara apelou, velho. Meu Deus, mano, esse cara aqui, ele... Não vou nem comentar, não. Não quer deixar nem eu chegar perto dele, velho. E aí, cara? Mano, por que ele faz 2 vezes o disco? Ah, não é possível, mano, que aqui seja real. Ah, eu achei que ele ia cansar. Ah, senhor Gideon. Tá, então peraí, eu rolei, né? Certo? E o que que era pra eu fazer depois disso? Sentar e chorar, né? Mano. Será que tem alguém que gosta desse personagem aqui? Tipo assim, o cara é fã do Gideon, tá ligado? Ele fala, chega alguém e pergunta pra ele, mano, quem é que tu curte do Elden Ring? Tu gosta de algum personagem e tal? Quem que vem à cabeça, assim? E aí o cara fala que ele é fã do Gideon. Acho que a parte mais legal disso tudo é que ele tem um êxtase ainda. E a faquinha do cara deu pré-fire em mim. Eu dei a cara ali. Bota eu e o cara que teve a ideia do Gideon numa sala e bota uma faca lá. Ah, seu pé. O cara, ele, sei lá, ele é o Kuririn, mano. Mano, pelo amor de Deus, cara. Cara, isso aqui é... Não, mano, nem bata nos meus pais, não. Aí o personagem favorito do cara é o Senhor Gideon Wolfnir. Não sabe tudo. Cara, sério.
Mano, alguém para esse cara, pelo amor de Deus. Beleza, pô. Tá certo. Não se preocupem, pessoal. As escolas e os parques estão seguros agora. Eu matei ele. Não quero esse aqui não, velho. Máquina de quebrar a postura. Sai fora, cara. Ok, peguei a graça daqui. Miyazaki, por favor, me leve pra Farum Azula. Eu imploro. Meu Deus. Um cachorro. Miyazaki realmente ouviu minhas preces. Não vou nem falar nada sobre o Maliketh não, porque da última vez que eu abri a boca, eu fiquei 1 hora no Godfrey. 112 de dano, isso tudo? Eu esqueci de equipar o talismã. Olha a pedra! Eu equipei o talismã errado. Ela já quebrou de novo. Ah, achei que... Ô louco, tanquei um hit, hein? Foi essa, mano. É isso. Talismã salvando.
Aura, top 10 poses dos animes. Beleza, eu nunca vou acertar o cara. Meu Deus, mano, é muito difícil de acertar ele. Cara. Finalmente um hit. Bastante da mina, não. Nossa, mano. É muito difícil, velho, de acertar ele. Meu Deus. Ah. Tô lutando contra o boss e contra a minha arma. Não. Ele me baitou. O engraçado é que eu tanco um hit da adaga, mas eu não tanco um hit da pedra. Eu acho que é porque a pedra são vários projéteis, né? Faz mais sentido o cara dar mais dano com a pedra do que com a adaga. Se bem que uma pedrada bem dada na cabeça pode ser mais efetivo que um tiro, né? Então fica aí a reflexão. Ah, véi. É nessa, eu tô sentindo. Nice. Pode parar o timer. Quem é esse
Epstein e Pete. Godskin Duo. Ah, que experiência maravilhosa que foi enfrentar isso aqui. Se eu tivesse que colocar em palavras o sentimento, eu diria que foi algo como ser assaltado toda semana pelo mesmo ladrão, só que você tem Alzheimer e continua passando pela mesma rua. Esse foi o único boss que eu demorei mais de um dia, porque eu já tava com nojo de olhar pra eles. As primeiras 80 mortes, o contador não vai funcionar direito, porque eu esqueci de abrir o programa que conta as mortes, mas depois eu me dou conta disso e volto ao normal. Eu nem sei qual vai ser minha estratégia aqui. Acho que parry. Acho que eu vou usar o Shigatana pra dar crítico. Eu acho que eu mato primeiro aquele cara ali. O 400 de dano num crítico não é ruim. O problema é que eu não tenho que matar só dois, né? Eu tenho que matar uma legião. Os caras não param de jogar isso. Tá bom já, o imbecil. Que luta incrível. Peak design. Ah, que legal. Agora que eu percebi, eu não tinha ligado o contador de mortes. Mas tá aí, morri quase 100 vezes já. Quase 100 vezes em 1h30 é brutal. Ele segurou esse soco aí mais que o normal, viu? Cara, ou eu desvio de um ou desvio do outro. Ai, ai, que luta de Jack. Que coisa chata, mano. Eu já tô com nojo de olhar pra esses caras. Olha aqui que legal, mano. Ele para de girar do nada. Também, né? Quem jogar bola de fogo em mim é gay. Cara, essa porra é... O jeito que meu personagem se desequilibrou ali foi... De novo, cara, nada. Os caras estão apelando já, velho. Que é? Sei lá, mano, eu vou lá no esgoto pegar merda pra jogar neles. Ó, eu peguei uma corda aqui, eu já posso me matar. Tá aqui. Que é isso, mano? Acho que eu não vou encontrar mais nada de útil aqui, não.
Why so serious? Mano, será que ele morre com esse poison? Ele nem quis me bater não, ele só chamou o cara de novo. Mano, eu vou no arco aqui, foda-se. Ok, tomou poison. Eu matei, tá ligado? Mas eu não acho que tem nenhum vencedor não aqui. Depois dessa experiência traumática, eu precisava chegar na entrada de Farum Azula. O único jeito quando você tá fazendo o caminho inverso é por essa passagem que precisa de 2 chaves de pedra. Mas eu só tinha uma. Isso aqui seria útil. Não deve ser tão útil assim. E aí, sem pensar muito, eu fui lá pro esgoto, matei o Mohg e selado pelo Morgoth. Só que aí, mais uma vez, eu resolvi usar o meu cérebro e descobri que já tinha uma chave de pedra em Farum Azula, o que finalmente me permitiu chegar na entrada do mapa. Aqui não tem uma forma natural de subir ali em cima, então vou pedir que vocês fechem os olhos aí. E aqui é mais um daqueles teleportes que a gente chega por meio de cutscene, então eu vou ter que pedir a ajuda do Sr. Miyazaki novamente.
Meu Deus, como eu vim parar aqui? Infelizmente nós não temos a Melina, nem a Melina nem o Torrent, né? Eu vou ter que andar isso tudo. Ué, cadê o humano? Ele não é pra ser um gigante? Bom, essa aqui foi uma ótima primeira tentativa. Eu esqueci do timer, né? É verdade. Olha que luta incrível, velho. Cara, esse imbecil começou rolando pra trás. Cara, como pode ser difícil acertar um cara que tem gigante no nome? Ele nem levantou o pé, ele só pisou na minha cabeça. Para de ser tão legal, o gigante de fogo. Não aguento, eu estou me divertindo muito. Essa luta é tão interessante que meu personagem já começou a gunar aqui, velho. Não foi isso que eu tentei fazer. Que isso, cara? O tá inventando golpe já, mano. Que isso, mano? O cara quer se matar. Eu só fiz isso porque eu sabia que ele ia cair. Ah, cara. Não, 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 não. Meu Deus! Morre aí. Ele nem é difícil, mas ele te mata de tédio, mano. Isso que é foda. Que porra é?
não temos o medalhão que a Melina entrega pra gente. Então, mais uma vez, a gente vai ter que pedir uma ajuda secreta. Bom, talvez você esteja se perguntando como eu vou esquipar o Godfrey e ir direto pro Morgoth. E tecnicamente existem dois jeitos de fazer isso. O primeiro é usando o Pegasus Glitch. Para fazer ele você precisa reverter o jogo para uma versão anterior, e aí é só usar o Torrent. A segunda opção também exige que você reverta o jogo para uma versão anterior específica, e aí é só pular nesse tronco aqui e só funciona na Capital de Cinzas. Por algum motivo não funciona em Leyndell normalmente, é o mesmo tronco, mas simplesmente não funciona. Eu só queria ver esse take aí. De acordo com o Miyazaki, ele é crucial para a história do jogo. Tomando um pau pra um sem teto aqui. Cara. Valeu. Mano, o Morgoth ele é que nem o Maliketh. A segunda fase dele é mais fácil que a primeira. Se eu morrer uma vez pra esse homem de mijo aqui, o vídeo acaba. Perfect KO. 3 talismãs equipáveis, que evolução incrível.
Mais uma vez, você talvez esteja se perguntando como eu vou esquipar o lobo e ir direto para Renala. E novamente, o Pegasus Glitch seria uma alternativa. Mas também existe esse outro jeito. Basicamente, você atrai esse maguinho aí até perto da sala do boss e a ideia é apertar o botão de entrar na Fog Gate exatamente na hora em que o hit dele te acerta. Isso quebra a IA do lobo e você consegue saber se funcionou porque a barra de HP do boss não aparece. Cadê esse mago nojento? Acho que foi, hein? Eu tomei dano e não apareceu a barra de HP. Nice. Agora eu só preciso matar a Renala sem morrer, porque senão eu vou ter que fazer isso aí de novo. Não tem graça aqui. Mano, que... Esse personagem... Ah, estão rindo do meu nariz, cara. O que é isso? Nem é tão grande assim. Ela não vai parar de summonar, velho. Que luta é essa, cara? Ela chamou 4 vira-lata. Porque... Cara, por que que a minha câmera trocou pro gigante? Que legal, parabéns. Sai do meu jogo, build de inteligência. Menos um build de inteligência no mundo. Só falta mais um agora. Se você mata o Morgoth antes de vir aqui, o Margit morre automaticamente. Parece até que eles são a mesma pessoa, né? Com essa arma aqui fica quase impossível, mano, de ganhar dele. Greetings. I am
Oi, Melina. Não precisa se preocupar não, eu já resolvi tudo. Mas sim, eu ainda vou aceitar um cavalo. E dá pra ter isso nesse jogo? Caramba, é tão legal ver essa opção aqui no menu. E com isso, falta só o Final Boss, né? O boss mais difícil do jogo. Finalizar essa jornada demoníaca. Eu esqueci que a porta aqui vai estar fechada, né? Eu nunca passei por aqui. Mas eu sei que tem uma outra entrada pela praia. Sim, eu gostaria de ir pra essa tal de mesa redonda aí. Mas eu não posso só chegar lá de qualquer jeito. Eu não vou conseguir matar ele nesse nível que eu tô. Eu não vou nem iniciar o timer aqui não, porque essa luta pode durar meses e o timer vai acabar quebrando. Tem que tomar muito cuidado aqui, porque ele pode me matar a hora que ele quiser. Vou até... Nossa, isso foi muito perto. Cara, foi muita sorte eu ter conseguido dar tudo isso de dano. Ele praticamente me deixou ganhar aí. Bom, é isso aí, né? Elden Ring zerado ao contrário. Em apenas 37 horas. E digo mais, tá? Recorde mundial. Se você assistiu até aqui, muito obrigado. Espero que o meu sofrimento tenha te entretido. E até uma próxima. Valeu!